Você sabia que mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio? E que entre os que continuam juntos, muitos vivem infelizes, presos a relações sem conexão real? O amor parece estar em crise. Mas por quê? O que faz com que tantos relacionamentos fracassem? E mais importante, como evitar que isso aconteça com você? Junte-se a mim enquanto mergulho nas razões por trás desse problema e descubro se existe uma chave para fazer o amor durar. Relacionamentos podem ser uma das experiências mais gratificantes da vida, mas também podem ser a maior fonte de sofrimento. Muitos homens entram e saem de relacionamentos sem entender por que sempre terminam da mesma forma, com decepção, frustração e uma sensação de tempo perdido. Neste vídeo, vamos explorar os erros mais comuns que destroem relacionamentos e como você pode evitá-los. Grande parte dos fracassos nos relacionamentos acontece porque os homens ignoram sinais importantes e se prendem a ilusões sobre o que realmente faz um relacionamento dar certo. Se você já passou por um relacionamento que desmoronou e não sabe bem o motivo, preste atenção. As próximas sessões vão abrir seus olhos para erros que você talvez nem saiba que está cometendo. Vamos ao que interessa. 1. Falta de comunicação clara e objetiva. A maioria dos relacionamentos não fracassa por grandes traições ou eventos extremos, mas sim por pequenas falhas repetidas ao longo do tempo. Quando um homem não consegue expressar seus sentimentos ou entender as emoções da parceira, a distância entre os dois aumenta. Essas pequenas falhas são como rachaduras em uma parede. Sozinhas, parecem insignificantes, mas acumuladas, fazem com que toda a estrutura desmorone. Muitas vezes, os homens caem em dois extremos. Ou se fecham completamente, achando que demonstrar emoções é sinal de fraqueza, ou falam demais, despejando inseguranças e transferindo a responsabilidade pelo seu bem-estar emocional para a parceira. Nenhuma dessas abordagens funciona. Marco Aurélio disse: dê a si mesmo um presente, o dom de se acalmar. Se você deixar suas emoções te controlarem, perderá o controle da sua vida. Um homem precisa ter inteligência emocional para entender quando falar, quando ouvir e quando simplesmente agir com coerência. A chave está na comunicação consciente. Falar não é apenas dizer palavras, mas transmitir clareza e intenção. Uma mulher não quer apenas ouvir promessas ou desculpas. Ela quer perceber que você é um homem de consistência, que entende as próprias emoções e sabe lidar com as delas sem reatividade. Em vez de se fechar, treine sua capacidade de expressar seus pensamentos de forma serena e objetiva. Por outro lado, entender as emoções da sua parceira não significa tentar consertá-la toda vez que ela está frustrada. Muitos homens erram ao achar que precisam apresentar soluções para tudo. Às vezes, tudo o que ela precisa é ser ouvida e compreendida. Epicteto nos lembra: temos duas orelhas e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos. Um homem que sabe ouvir sem pressa e sem reagir de forma emocional conquista respeito e profundidade na relação. No mundo moderno, distrações como redes sociais, trabalho excessivo e preocupações diárias roubam a atenção dos relacionamentos. Se você não se esforçar para criar espaço para conversas genuínas e intencionais, a relação se torna superficial. Pequenos gestos diários de presença e atenção podem evitar que essas falhas se acumulem, garantindo que o vínculo se fortaleça com o tempo. 2. Idealização da parceira. O caminho para a frustração. A idealização da parceira é um dos erros mais comuns e destrutivos que um homem pode cometer em sua jornada de relacionamentos. Vivemos em uma era onde a cultura do felizes para sempre ainda está presente, alimentada por filmes, redes sociais e histórias romantizadas que ignoram a complexidade dos seres humanos. Muitos homens entram em um relacionamento esperando que a mulher seja perfeita,
que atenda todas as suas necessidades emocionais e que nunca falhe. Mas essa expectativa não é apenas irrealista, ela é perigosa. Quando um homem idealiza uma mulher, ele não a enxerga como um ser humano completo, com defeitos, inseguranças e dias ruins. Em vez disso, ele projeta nela seus desejos e carências não resolvidas, buscando nela a validação e a felicidade que ele deveria encontrar dentro de si mesmo. O problema é que essa ilusão nunca se sustenta por muito tempo. No início, a paixão e a novidade mascaram a realidade. Mas, à medida que o tempo passa e a convivência se torna mais profunda, as imperfeições começam a aparecer. E para o homem que construiu uma imagem idealizada, cada pequena falha parece uma grande decepção. Ele se torna crítico, impaciente e ressentido, não porque a mulher tenha mudado, mas porque a imagem que ele criou nunca foi real. O estoicismo nos ensina que a raiz do sofrimento está no apego a expectativas irreais. Sêneca dizia: "Não esperemos que as coisas aconteçam como desejamos, mas desejemos que aconteçam como devem acontecer." Aplicado aos relacionamentos, isso significa aceitar a mulher como ela é e não como gostaríamos que fosse. O perigo da dependência emocional. Além da idealização, outro erro comum é delegar à parceira a responsabilidade pelo próprio bem-estar emocional. Muitos homens entram em um relacionamento esperando que a mulher preencha seus vazios, alivie suas inseguranças e funcione como uma âncora para sua felicidade. Esse comportamento gera dois problemas graves. 1. Pressão excessiva sobre a parceira. Nenhuma mulher quer ser responsável pela felicidade absoluta de um homem. Isso cria um peso injusto na relação, transformando o amor em uma obrigação. 2. Perda da identidade masculina. Um homem que precisa de validação constante para se sentir bem consigo mesmo perde sua força interior. Ele se torna dependente, inseguro e, eventualmente, desinteressante para a mulher. Um relacionamento saudável é formado por dois indivíduos completos que escolhem caminhar juntos e não por alguém que busca na outra pessoa uma muleta emocional. Marco Aurélio aconselhava: "Dê a si mesmo um presente, o dom de se acalmar. Se você deixar suas emoções te controlarem, perderá o controle da sua vida." O verdadeiro estoico não busca uma mulher para preencher seus vazios, mas sim para compartilhar sua jornada. Ele compreende que uma relação deve ser baseada em admiração, parceria e crescimento mútuo, nunca em dependência emocional. O mundo moderno e a ilusão da mulher perfeita. No passado, os relacionamentos se formavam com base na convivência e na realidade do dia a dia. Hoje, com redes sociais e aplicativos de namoro, os homens são bombardeados por imagens de mulheres aparentemente perfeitas, sempre bem vestidas, sorridentes e com vidas que parecem um sonho. Isso cria um problema. Muitos começam a comparar as mulheres reais ao que veem na internet. Essa comparação é injusta e ilusória. A mulher da vida real tem dias ruins, inseguranças, falhas e momentos de fraqueza. Se um homem busca uma parceira baseada apenas na perfeição superficial, ele nunca estará satisfeito. Ele irá pular de um relacionamento para outro, sempre achando que, lá fora, existe alguém melhor, até perceber tarde demais que a verdadeira conexão não se baseia em aparência ou idealização, mas sim em respeito, compatibilidade e maturidade. O estoicismo ensina que devemos focar na realidade e não nas ilusões. Um homem sábio entende que o que realmente importa em uma parceira não é a ausência de falhas, mas a capacidade de crescer junto com ele. Ele valoriza caráter, lealdade e compatibilidade emocional, ao invés de perseguir um ideal inalcançável. O caminho do homem estoico nos relacionamentos.
O primeiro passo para evitar a idealização é desenvolver um senso sólido de identidade e propósito. Um homem que conhece seu valor não sente necessidade de projetar expectativas irreais na parceira. Ele entra no relacionamento por escolha, não por necessidade. Epicteto dizia: se quer ser inabalável, comece por não se abalar com o que não pode controlar. Você não pode controlar quem sua parceira é, mas pode controlar como lida com as imperfeições dela. Em vez de buscar a mulher perfeita, pergunte-se: eu admiro essa mulher pelo que ela realmente é? Nossos valores e visões de mundo se alinham? Eu consigo respeitar suas falhas e crescer ao lado dela? Essas perguntas são muito mais poderosas do que procurar alguém que se encaixe em um molde imaginário. Um homem forte emocionalmente não busca alguém para completar sua vida, mas sim para complementá-la. No fim das contas, a verdadeira chave para um relacionamento saudável não está em encontrar a parceira ideal, mas sim em desenvolver a mentalidade certa. Somente quando um homem para de buscar perfeição e aprende a aceitar e valorizar o que é real, ele se torna capaz de construir algo sólido e duradouro. Como Marco Aurélio resumiu de forma brilhante, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. 3. Perda da identidade. Um dos maiores erros que um homem pode cometer em um relacionamento é abrir mão de sua essência para agradar a parceira. Isso pode parecer um ato de amor, mas na realidade é um sinal de fraqueza. Muitos homens, movidos pelo medo da rejeição ou pelo desejo de manter a relação a qualquer custo, sacrificam seus propósitos, abandonam suas paixões e passam a viver em função da mulher. O resultado, em vez de fortalecer o vínculo, eles destroem lentamente a atração e o respeito dentro do relacionamento. No início, esse comportamento pode parecer inofensivo. Pequenas concessões aqui e ali, mudanças de rotina para encaixar melhor a agenda da parceira, menos tempo com os amigos ou menos dedicação aos próprios objetivos. Mas, com o tempo, esse padrão se intensifica. O homem começa a perder sua individualidade e passa a se definir pelo relacionamento. Ele deixa de ser o líder da própria vida e se torna um coadjuvante na história de outra pessoa. O estoicismo nos ensina que a base da verdadeira força está no autocontrole e na clareza de propósito. Como disse Epicteto, primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que for necessário para isso. Um homem sem direção não apenas perde sua identidade, mas também seu valor aos olhos da mulher. O paradoxo da atração. O que faz um homem interessante? A ironia é que os homens que abandonam suas paixões para agradar a parceira fazem exatamente o oposto do que realmente gera atração. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que têm direção na vida, que seguem seus propósitos e que não se deixam moldar apenas para serem aceitos. Isso acontece porque a energia masculina é fundamentada na busca por crescimento e desafio. Um homem que tem uma missão, que acorda com um objetivo e que se move em direção ao seu próprio desenvolvimento, transmite força e estabilidade. Ele não precisa implorar por atenção, porque seu valor é evidente na forma como vive. Por outro lado, quando um homem começa a ceder demais, a dizer sim para tudo e a colocar a mulher no centro de sua existência, ele se torna previsível e sem desafio. Isso gera um efeito contrário ao desejado. Em vez de fortalecer a relação, ele faz com que a parceira perca o interesse. Sem perceber, ele mata a própria atração que tentou preservar. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso se aplica diretamente aos relacionamentos. Se um homem acredita que precisa abandonar sua identidade para manter uma mulher ao seu lado, ele já está caminhando para a própria ruína. A realidade moderna: o homem que se dobra demais.
O mundo de hoje reforça essa dinâmica. As redes sociais e a cultura da aprovação instantânea fazem com que muitos homens sintam uma necessidade constante de agradar, de provar que são bons o suficiente, de evitar qualquer conflito. Eles param de expressar suas opiniões para evitar discussões, deixam de lado seus hobbies para passar mais tempo com a parceira e, em pouco tempo, não reconhecem mais quem são. O resultado? Eles se tornam emocionalmente dependentes e, pior, deixam de ser respeitados. Nenhuma mulher quer um homem que esteja sempre disponível, que não tenha desafios próprios e que viva apenas para satisfazê-la. Isso não gera atração, gera tédio. O respeito e o desejo surgem quando um homem mantém sua essência, quando ele tem algo a oferecer além de sua mera presença. Ele deve ser um líder em sua própria vida, e não um seguidor passivo da relação. Como dizia Sêneca, se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Como resgatar sua essência e manter a atração. Se você já percebeu que cedeu demais, que se afastou do seu propósito e que está vivendo para agradar, a boa notícia é que sempre há tempo para mudar. Aqui estão alguns princípios fundamentais para recuperar sua direção. 1. Reconecte-se com seus objetivos. O que te movia antes do relacionamento? Quais eram seus sonhos, suas paixões, sua missão? Retome essas atividades e comprometa-se com seu crescimento. 2. Estabeleça limites saudáveis. Um relacionamento deve ser uma troca equilibrada, não uma entrega unilateral. Tenha momentos para você, para seus projetos, para seus amigos. 3. Seja um desafio, não um prêmio fácil. O homem que tem um propósito é naturalmente mais interessante. Ele não está sempre disponível, não precisa implorar por atenção e não vive para agradar. 4. Não tenha medo de desagradar. Um homem que tem opiniões próprias, que sabe o que quer e que não tem medo de discordar é muito mais respeitado. Isso não significa ser inflexível, mas sim ter um senso de identidade firme. 5. Aceite que nem toda mulher vai gostar disso. E tudo bem. Nem todas as mulheres vão querer um homem forte e independente. Algumas preferem parceiros mais passivos. Mas, se você ceder para se encaixar, estará sacrificando sua verdadeira essência. O estoicismo nos ensina que devemos viver conforme nossos princípios, e não em busca da aprovação dos outros. Quando um homem entende isso, ele não apenas se torna mais atraente, mas também mais realizado e seguro de si. No final, um homem que se mantém firme em seu propósito nunca precisa implorar por amor. Ele naturalmente atrai a parceira certa. 4. Falta de liderança emocional. A importância da liderança emocional nos relacionamentos. Relacionamentos não florescem no caos. Eles precisam de estrutura, direção e equilíbrio. Quando um homem não assume a liderança emocional e espera que a mulher tome todas as decisões, ele enfraquece o próprio papel dentro da relação. No início, ela pode até tentar preencher esse espaço, mas, com o tempo, sentirá que não pode confiar plenamente nele. Afinal, como ela poderia se sentir segura ao lado de um homem que evita responsabilidades emocionais? Muitos homens confundem liderança com autoritarismo. Acham que ser um líder significa impor vontades, controlar a parceira ou dominar a relação. Isso não poderia estar mais longe da verdade. A verdadeira liderança emocional é sobre dar direção, tomar decisões com sabedoria e oferecer estabilidade. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Isso significa que um homem não pode ser guiado apenas por impulsos momentâneos, nem esperar que a mulher dite o rumo do relacionamento. Ele deve ter clareza sobre o que deseja, ser firme em suas decisões e saber estabelecer limites saudáveis.
Um líder emocional não reage de forma explosiva diante de desafios, mas age com calma e discernimento. Por que a falta de liderança destrói a atração? Mulheres são naturalmente atraídas por homens que transmitem segurança. Isso não significa que elas precisam de alguém que tome todas as decisões por elas, mas sim de um parceiro que seja emocionalmente forte, que não se abale facilmente e que consiga enfrentar os desafios da vida com maturidade. Quando um homem se torna passivo e inseguro, ele transmite incerteza. Pequenas atitudes, como hesitação na tomada de decisões, medo de desagradar ou falta de convicção, podem fazer com que a mulher perca a confiança nele. E sem confiança, a atração desaparece. Pense em um navio em alto mar. Se a tripulação percebe que o capitão está perdido, sem saber para onde ir, o pânico começa a se espalhar. O mesmo acontece nos relacionamentos. Quando um homem não assume a responsabilidade de conduzir a relação com firmeza e equilíbrio, a mulher sente que está à deriva, sem uma base segura. Liderança com consciência, não com autoritarismo. Ser um líder emocional não significa ser controlador ou impor regras rígidas. O verdadeiro líder não força a parceira a segui-lo, ele inspira essa confiança naturalmente. Ele sabe ouvir, considerar opiniões e tomar decisões que beneficiem os dois. Isso se reflete nas pequenas coisas do dia a dia. Um homem que sabe expressar seus sentimentos sem se tornar emocionalmente instável. Um parceiro que assume responsabilidades, seja nos momentos difíceis ou nas pequenas decisões. Alguém que não precisa ser validado o tempo todo, porque já conhece seu próprio valor. Como dizia Sêneca, o homem que é dono de si nunca será escravo de nada. Um homem emocionalmente maduro e seguro de si não é refém das circunstâncias. Ele lidera sua própria vida e, por consequência, fortalece seu relacionamento. O caminho para uma relação equilibrada. Se você percebe que tem sido passivo no seu relacionamento, ainda há tempo para mudar. Assuma a responsabilidade por sua vida e pela direção que deseja tomar. Seja um pilar de estabilidade, um homem que transmite confiança e que não foge das responsabilidades emocionais. No final, mulheres não buscam homens perfeitos, mas sim homens que saibam quem são e que tenham a coragem de conduzir a relação com sabedoria. Afinal, segurança emocional não é sobre controle, mas sobre equilíbrio. E quando um homem assume esse papel com consciência, o relacionamento se fortalece naturalmente. 5. Torne-se a pessoa certa antes de buscar a parceira certa. Muitos homens passam a vida inteira procurando a mulher ideal, acreditando que encontrar a parceira perfeita resolverá seus problemas, preencherá seus vazios emocionais e dará sentido à sua existência. Mas essa é uma ilusão perigosa. O verdadeiro segredo para um relacionamento duradouro não está em encontrar a pessoa certa, mas sim em se tornar a pessoa certa. Sêneca já dizia: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem depender ansiosamente do futuro. Isso significa que se você deposita toda a sua felicidade em um relacionamento ou em outra pessoa, está construindo sua vida sobre uma base frágil. O homem que não se conhece, que não trabalha em sua própria evolução, acaba se tornando dependente emocionalmente. E dependência gera insegurança, ciúme e medo. 3 venenos que destroem qualquer relacionamento. Relacionamentos são um reflexo de quem você é. Se sua vida está desorganizada, se você não tem propósito, se sua autoestima é baixa, essas inseguranças vão se refletir no seu relacionamento. Você se tornará um homem carente, sempre buscando validação externa, esperando que sua parceira lhe dê aquilo que você deveria encontrar dentro de si mesmo. Mas um relacionamento saudável não é um jogo de dependência.
É um encontro entre duas pessoas completas que escolhem estar juntas não por necessidade, mas por afinidade. Imagine um homem que investe em si mesmo, que cuida da sua saúde, aprimora sua mentalidade, constrói um propósito sólido e se torna emocionalmente equilibrado. Esse homem naturalmente atrairá mulheres que valorizam essas qualidades, porque ele não está buscando desesperadamente alguém para preenchê-lo. Ele já se preenche sozinho. A liberdade de ser completo. Um erro comum é acreditar que a felicidade virá quando você encontrar a mulher certa. Mas a verdade é que quando você se torna um homem seguro, forte e emocionalmente maduro, a questão não é mais encontrar a parceira certa, e sim atrair uma mulher compatível com sua jornada. O estoicismo nos ensina que o que está sob nosso controle é o nosso próprio desenvolvimento. Você não pode controlar quem entra ou sai da sua vida, mas pode controlar a pessoa que você se torna. Se você quer um relacionamento forte e duradouro, comece por si mesmo. Relacionamentos não transformam ninguém, eles apenas revelam quem você já é. Hoje vimos que os principais erros que destroem relacionamentos estão ligados à falta de comunicação, expectativas irreais, perda de identidade e falta de liderança emocional. A boa notícia é que você tem controle sobre tudo isso. Trabalhe em si mesmo, pratique o estoicismo e construa sua própria estabilidade. Agora me conte, qual desses erros você já cometeu ou viu alguém cometer? Deixe seu comentário abaixo. E se você quer aprender mais sobre como se tornar um homem que naturalmente atrai relações saudáveis, assista ao vídeo que aparece na tela